maior segurança de um país abaixo de Deus todo mundo sabe que é o exército. Ele é responsável por proteger a nação em caso de uma possível invasão estrangeira, além de vigiar constantemente e proteger nossas fronteiras. Qualquer presidente do mundo faz questão de ter um exército grande e muito bem armado, porque assim ele e sua nação estarão mais seguros e com isso mais poderosa diante de outros governantes. Veja, por exemplo, as 10 maiores potências nucleares do mundo. Irã. Na última década houve uma preocupação mundial em relação ao programa nuclear do Irã. Em novembro de 2011, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um relatório dizendo que há sérias preocupações e informações credíveis que o Irã pode estar desenvolvendo armas nucleares. O Irã afirma que está enriquecendo urânio para somente fins energéticos civis, mas a agência diz que o país não tem cooperado o suficiente para que eles possam ver a intenção real deles. O país tem desenvolvido mísseis balísticos desde a década de 1980 e possui o maior número de mísseis implantados no Oriente Médio, de acordo com um relatório de dezembro de 2012. Israel. Israel se recusa a confirmar ou negar a crença generalizada que possui a bomba. Estamos falando da bomba atômica. Acredita-se que eles tenham em cerca de 80 armas atômicas e plutônio suficiente para produzir mais 200, de acordo com a Federação Americana de Cientistas. O ex-primeiro-ministro Shimon Peres, em uma entrevista de televisão de 1998, disse que Israel iniciou o desenvolvimento de uma opção nuclear da década de 1950 para prevenir a guerra. São estimadas 80 ogivas no total. As capacidades nucleares de Israel não foram confirmadas, mas a federação afirma que eles têm cerca de 80 ogivas em seu arsenal. Um país também que é potência é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte realizou 3 testes nucleares subterrâneos e também realizou teste com mísseis balísticos, mas não é estimado que tenha as duas tecnologias juntas ainda. Ao todo, os especialistas dizem que o país já separou plutônio suficiente para cerca de 10 ogivas. No entanto, não desenvolveu uma forma de armá-los. ONU Segurança Council aprovou novas sanções contra a Coreia do Norte depois de cada teste nuclear. Em relação à estimativa de ogivas, são menos de 10 no total. Seu último teste foi realizado em 2013. O Paquistão também é uma potência. Em 1972, após sua terceira guerra contra a Índia, o Paquistão secretamente decidiu iniciar um programa nuclear para corresponder à capacidade de desenvolvimento da Índia. O Paquistão respondeu aos testes nucleares da Índia em 1998 por anunciar que explodiu 6 dispositivos subterrâneos na região de Xangai, próximo da fronteira iraniana. O país possui a capacidade de atirar cargas nucleares através de aviões e mísseis. São estimadas que estejam na mão deles de 90 a 110 ogivas nucleares. Índia. A Índia decidiu construir suas próprias armas nucleares, depois que a China começou os testes nucleares em meados dos anos 60. A Índia testou seu primeiro dispositivo nuclear em 1974, o E-3. Os testes foram realizados em maio de 1998 e 2 dias depois por mais 2 testes. O país possui aviões e mísseis baseados em terras, capazes de transportar cargas nucleares. Ele está buscando adicionar meios navais para seu programa nuclear. São 80. Imagina-se que eles têm em mão de 80 a 100 ogivas nucleares. A busca de armas nucleares na China iniciou-se na década de 1950, depois que os Estados Unidos mandaram ativos nucleares para o Pacífico durante a Guerra da Coreia. Depois de testar com sucesso seu primeiro dispositivo nuclear em 1964, a China realizou seu primeiro teste termonuclear apenas 32 meses depois. A China continua a adicionar ao seu arsenal de acordo com a Federação Americana de Cientistas. São 240 ogivas que eles têm em mão. E das 240 que se espera que eles tenham, cerca de 180 podem ser transportadas através de aeronaves ou mísseis baseados em terra. Realmente muito perigoso. Reino Unido. Quando os Estados Unidos iniciou o Manhattan Projeto, um grupo de cientistas conhecido como Brit Missão chegou para ajudar. Mas quando os Estados Unidos aprovaram uma lei em 1946 tornando ilegal compartilhar informações com outros países, o Reino Unido iniciou seu próprio programa nuclear. Acredita que eles têm um total de 225 ogivas estimadas, menos de 160 operacionais. Em todas são atribuídas aos submarinos nucleares. Esse é o único mecanismo de lançamento do país. Em 1998 retirou todas as armas nucleares lançadas por avião. Acredita-se que eles tenham mais 65 armazenadas em algum lugar. França. A França possui o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Depois de uma análise de defesa ordenada pelo ex-presidente, a França desmantelou suas armas nucleares terrestres em 1996 e reduziu seu número total de mecanismos de lançamentos em 50%. Acredita-se que eles têm um total de 300 ogivas e 290 são operacionais. Destas, cerca de 240 são armas atribuídas aos submarinos nucleares, enquanto as outras 50 estão prontas para serem implantadas em aeronaves. É 10. Mais ou menos 10 estão em manutenção ou aguardam desmantelamento. Rússia.
Os espiões provavelmente forneceram informações para os cientistas na ex-União Soviética, contando meses e talvez anos do desenvolvimento das armas nucleares dos soviéticos. Quando os soviéticos testaram seu primeiro artefato nuclear em 1949, eles usaram quase o mesmo design que os Estados Unidos. Eles tinham testado 4 anos antes da detonação sobre Nagasaki, Japão. Nos últimos anos, a Rússia e os Estados Unidos têm trabalhado em conjunto para reduzir seus vastos arsenais. Todo mundo sabe que os dois são os maiores do mundo. Ambos os países têm a capacidade para lançar armas nucleares via terra, ar e mar. Acredita-se que a Rússia tenha nada mais nada menos do que 8.420 ogivas nucleares, sendo 1.720 operacionais, prontas para serem detonadas a hora que eles quiserem. E agora, finalmente, os Estados Unidos. Estes caras que têm a cara de pau de pedir para o mundo se desarmar. Eles já realizaram mais testes nucleares que o resto do mundo junto, só para você ter ideia. É o único país a ter usado também uma arma nuclear em combate. Este país ocupa a posição de líder na seleção dos 10 maiores potências em armas nucleares. Os Estados Unidos são também a única potência nuclear com armas implantadas em outros países. Foi através do programa nuclear chamado de NATO. Há bombas americanas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia, somando um total de 7.650 ogivas estimadas. E o pior é que 2.150 estão prontas para serem detonadas a hora que eles quiserem. Agora me diga se isso é irônico ou não. Os caras que estão mais armados, têm arma até dentro dos olhos, pedirem para que o mundo se desarme. E eles continuam se armando. No entanto, o que eu falei não é para que você fique com raiva dos Estados Unidos. Eu mostrei todos esses 10 países para que você entenda que todas as nações, seja dentro da lei ou nas escondidas, elas tentam se armar o máximo possível, porque conhecem muito bem os seus vizinhos e as intenções deles. Agora você sabia que a nossa presidenta não pensa dessa maneira. Ela deixou simplesmente nosso exército sucateado. Você tem ideia que se nós entrarmos em guerra hoje, além de não termos aviões, tanques de guerra e navios suficientes nem para fazer nossa vigília nas nossas fronteiras, o que dirá uma guerra, a nossa munição só daria hoje para 2 horas de guerra? Eu sei que isso é assustador, mas o pior é que é a verdade. O exército brasileiro está entregue às baratas. E isso não é só por parte do PT. Isso já vem acontecendo durante várias décadas. É claro que a coisa piorou agora na época do PT. Existe uma força maior interessada em manter o país que é hoje a salvação do mundo, pois nossa floresta amazônica simplesmente é considerada o pulmão do mundo. E eu te pergunto, pode um corpo sobreviver sem um pulmão? Pode uma pessoa ficar sem respirar? Pois é, a Amazônia é a maior fonte de oxigênio do mundo. Outra pergunta que eu faço é, pode viver o ser humano, por mais Illuminati que seja, sem o precioso H2O? A água, ela também está no nosso subsolo brasileiro, em 8 estados que se saiba. Ela se estende desde a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, chamado de Aquífero Guarani. Se trata de um gigantesco reservatório com 45.000 km³ de água potável. Essa quantidade, para você ter uma ideia, daria para encher 7,5 milhões de vezes o estádio do Maracanã até a borda. Daria simplesmente para abastecer a toda a população mundial durante 10 anos, diz o geólogo Heraldo Campos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Esse tesouro natural armazena 5 vezes mais água que o segundo maior reservatório do mundo, a Grande Bacia Artesiana da Austrália. Nosso aquífero foi descoberto pela Petrobras durante a década de 50, quando a empresa fazia explorações em busca do petróleo. Mas foi somente em 95 que os geólogos do Brasil e da Argentina e do Paraguai e do Uruguai chegaram a um acordo sobre suas verdadeiras dimensões. Por aí também eu fico desconfiado. Será que realmente era questão de briga entre estudiosos? Ou de fato teria alguém querendo esconder essas informações de nós, e apenas agora ela veio à tona? Acredito que de 1950 para 2016 é muito tempo. Podem contar outra que nessa eu não acredito. Agora pensem bem comigo. Com a população mundial crescendo a cada dia, as reservas naturais se acabando, e o Brasil com toda essa riqueza sem nenhuma defesa. E olha que eu nem falei dos minerais, que estão literalmente sendo roubados, como bem disse o Dr. Enéas. É assombroso porque nós vivemos num centro de país pobre, mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio, um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra
em diversos sites. Eu não trouxe, mas não é difícil. Já é reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. E óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro, nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podíamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Eu vou explicar aqui com minhas palavras para o povão que é como eu, lá de nós. Você que é lá de nós e não entendeu. É difícil conseguir acompanhar a inteligência do grande Enéas, que de fato foi o político mais inteligente que esse país já teve e terá um dia. O que ele está dizendo aqui é que a imprensa fala de um roubo insignificante, sendo que o verdadeiro roubo está legalizado. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você manda alguém vigiar a sua casa. Então os bandidos vêm e o vigia protege seus talheres, o vaso sanitário e a antena da sua televisão. Mas o resto, os objetos que realmente têm valor, como o seu PC de última geração, a LCD da sua sala, o seu carro, esse aí ele nem liga e ainda ajuda os bandidos a levarem e diz que podem voltar sempre que quiserem. É isso que a imprensa está fazendo. Avisar o povo de um roubo que já está sendo investigado. Mas o grande roubo, o que o governo legalizou, o que deveria ser alertado à população, porque o governo legalizou e está vendendo um tesouro nosso a preço de banana. Esse a imprensa não fala, ela se cala. E por que será? Porque tudo faz parte de uma panela só, vocês sabem disso. É o que Enéas disse. Nosso país é muito rico e poderia, se quisesse, ou melhor, se pudéssemos. Se não estivéssemos de fato na mão dos senhores do mundo, seríamos a nova potência econômica do mundo agora, nesse instante. Poderíamos ter uma moeda forte sem depender do dólar, baseada apenas no preço do nióbio, que como somos os únicos a ter, poderíamos vender pelo preço que quiséssemos. Eles teriam que pagar, pois o que adianta ter um exército com milhares de aeronaves e não conseguir fazê-las voar? As empresas internacionais de voo, já pensou como todas iam ficar na nossa mão? O capital ia entrar querendo eles ou não? Nós somos os caras que podem fazer isso, pois temos a matéria-prima. Aí eu pergunto a você que é incrédulo, que não acredita que existe uma força maior por trás das cortinas. Por que é que não fazem? Acha que é apenas por corrupção? Por ganância? É uma maneira burra de pensar. Porque se fosse mesmo só por ganância, aí é que os caras fariam mesmo, porque ganhariam o dobro do que estão ganhando agora. E por que não fazem? Pare para pensar nisso. Vamos continuar vendo o que Enéas tem a dizer. Se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa informação não tá é muito séria. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Entendeu? Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos.
Então eles estão vendo, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Mais uma vez, para a turma lá de nós, o exemplo que eu dei se aplica de novo. A imprensa fez a maior novela com o Mensalão e as pessoas se indignaram. Afinal, a pessoa leiga, que não entende muito de política, ela escuta a palavra roubo e ela endoida, já fica revoltada. Não estou dizendo que aquilo não deveria ter sido noticiado. Deveria sim, mas por que se falar de um roubo de centavos? Porque é isso quando se compara ao roubo do Mensalão, ao prejuízo que sofremos pela extração do nosso minério, que é legalizado e vendido a preço de banana. Você não consegue entender a cabeça da imprensa. É como se alguém metesse a mão nas notas de 100 da sua carteira, do seu salário que você acabou de receber. Mas você não liga e nem dá queixa, mas aí você vai na delegacia, dá queixa do açougueiro, porque ele se negou a dar 10 centavos do seu troco. É a mesma coisa que está acontecendo aí. Agora eu quero que você preste mais atenção ainda no que ele vai falar. Principalmente aquela galera que fica PT isso, PT aquilo. O Nordeste e o Rio de Janeiro são culpados dessa crise. Preste atenção que é o que eu sempre falo. Não se trata de partido A ou B. Todos são panelas do mesmo saco. Se o Aécio tivesse ganhado, a merda seria a mesma. Enfim, isso na sua cabeça, meu amigo. Pelo amor do nosso pai. Estou vendo o povo caminhando para o mesmo erro de novo. Essa é a questão. E o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão assessor da Presidência da República e que tem que cuidar da preservação desses bens e do subsolo, também ignora isso? Não creio que ignore, é conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, né, naquele cheque, né? Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ouviram isso, meus bons amigos? O Brasil está dessa maneira porque vemos tendo um governo ruim após o outro, que vem como parasitas nos sugando, nos tornando fracos e pobres. Você com certeza já ouviu a expressão como uma laranja. Isso aí é meu laranja, isso aí é gente fina, é meu laranja. É uma expressão muito comum, porque a laranja você espreme ela até sair todo o suco. E é o que esses governos vêm fazendo. Todos esses partidos, com seus candidatos escrotos, que não estão ali para nos representar. Eles estão como apresentadores de programa. É mais ou menos, não tem nada a ver o programa que eu vou dar de exemplo. É só como exemplo mesmo. Imagine o Domingo Legal. Mudou-se o apresentador. Não é mais o Gugu Liberato. Agora se usa o Celso Portiolli. Mas o programa continua sendo no SBT e só mudou o apresentador. As regras do programa vai ser a mesma. Pode mudar algum detalhe ou outro. É o que acontece com os políticos. Uma hora é melhor para o Sul, outro candidato vai ser melhor para o Nordeste. Mas a merda continua a mesma. Vamos ser sempre uma nação fraca que depende exclusivamente dos Estados Unidos, que está nos sugando. É isso que eu tenho para falar. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue, né? Interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai chamar lá, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa, ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações, né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora e para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional, é o poder mundial, a poderância das riquezas dos países
ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Deputado, e também nas telecomunicações? Telecomunicações. Aconteceu a mesma coisa? Mesma coisa. Terrível, 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 terrível. Então perdemos o controle de minérios e das comunicações. Agora, hoje, eu estava vindo, um assessor me ligou que nós não temos mais o direito de exportar açaí lá do norte do país. Açaí, da minha região de onde eu vi. Porque o açaí agora foi, como é que te diz, patenteado lá fora. Não tem certeza. Parece que açaí, nossa, não, foi patenteado o nome, açaí. Ah, sim, não, a frutinha, o açaí, que eu conheço, eu sou da região. Não temos mais direito. Rapadura. Estamos desprotegidos. Desprotegidos. Essa é a verdade. É uma colônia. Tão desprotegidos estamos, telespectadores, que até o ex-cocaleiro Evo Morales, da Bolívia, quem sabe pelos precedentes dessas privatizações, entre aspas, houve por bem tomar uma iniciativa lá e corajosamente expropriou o quê? As 2 refinarias da Petrobras, patrimônio nacional, e está dizendo que não pretende pagar indenização alguma, ou se pagar com gás com preço elevadíssimo. Que lhe parece, deputado? Nós temos tempo ainda? Por favor. Não, porque isso aí envolve... Por favor, deputado. Na ocasião... O senhor tem aqui todo o tempo. Por causa do tempo, eu sou... O senhor já foi muito violentado por essa questão de tempo aí. Eu sou disciplinado, doutor, eu obedeço às regras. Sua Excelência, o presidente boliviano, ele está tomando uma posição, podemos até usar um adjetivo, ultranacionalista, né? Mas, quando o contrato foi feito, do governo também anterior... E o contrato não era bom, nem para a Bolívia, nem para nós brasileiros, nem para a Petrobras. Era bom para as multinacionais. Porque o que ficava para a Bolívia do gás... Quer dizer... Mas no caso a multinacional era a Petrobras? Desculpa? Não. Porque... Não. O maior investidor lá era o governo brasileiro? Não. Então explica, por favor. Bem devagarinho, tem que ser bem devagarinho. Por favor. O assunto exige, por isso que eu falei o tempo. Não se preocupe. Não. Havia, primeiro, recursos tomados pela própria Bolívia, sobre os quais se pagava um certo serviço, juros. Havia interesses de muitas multinacionais lá no processo todo. E não dá tempo de pegar as fontes, mas é possível demonstrar-se, e o estudo foi feito por engenheiros da Petrobras, a EPET, a Associação dos Engenheiros, mostrando que, em linhas gerais, o que era mais ruim para nós, claro, era o take or pay, né? Quer dizer, nós, mesmo que não gastássemos, mesmo que não usássemos gás, teríamos que pagar. Era muito ruim. E algumas dessas cláusulas já foram refeitas. Mas não era necessariamente bom para a Bolívia, não. Não era. Aí, veja bem, quando o senhor Evo Morales assume, já havia ocorrido o referendo. 2 anos atrás, em 2004. Né? Já havia. Dizendo, não me recordo exatamente os termos, mas já tinha ocorrido um referendo no qual tinha sido estabelecido que os contratos tinham que ser refeitos. Agora eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. Imagine que você agora está em sua casa sem comida, sem água, sem absolutamente nada. O mesmo acontece com todos os seus amigos e vizinhos. Vocês estão vendo suas crianças quase morrendo por falta de alimento. Sua mulher nem levanta mais da cadeira de tanta fome. Agora imagine que na rua do outro lado tem um cara que se preveniu. E lá tem uma horta muito farta. E ele é o único que possui alimento em toda a região. Só que ele diz que só tem o suficiente para a família dele. E não vai dividir com ninguém. Ele não tem armas nem sabe lutar. Ele apenas acha que ninguém vai pegar porque é direito dele. Agora me diga sem hipocrisia. O que você acha que vai acontecer com esse cara? O que você faria para que sua família não morresse de fome? Pois saiba que esse cara é o Brasil. Esse é o nosso futuro. Eu não sou nenhum profeta, mas não precisa ser para adivinhar uma coisa que está diante dos nossos olhos. Quando a coisa realmente ficar ruim, o mundo inteiro vai aprovar uma invasão ao Brasil. A desculpa vai ser a dívida externa. O que toda a população mundial vai dizer é uma coisa só. Eles nos devem. Temos o direito de ir lá e tirar a água deles, declarar a Amazônia nossa e tudo mais que tiver algum proveito. E o direito de quem deve é pagar. Nós vamos ser assaltados e ainda sair como os errados da história, como foi com todos os outros países que foram invadidos. E é por isso mesmo que eles já estão garantindo que nós não tenhamos como nos defender. Eles vêm trabalhando para que aqueles políticos que realmente querem fazer a nação crescer nunca cheguem ao poder. E quando chegam, acontece algum acidente. O avião cai, o cara pega uma doença rara. Sempre é assim. Basta analisar os fatos com mais cuidado.
Sendo assim, a gente entende bem o porquê que a nossa presidenta não faz nenhuma questão de armar o nosso exército. Deixa ele entregue às baratas, mesmo sabendo que o exército deveria ser para ela a maior segurança que ela tem. Porque os últimos presidentes nossos vêm deixando nossas forças armadas desarmadas. O motivo, meu amigo, quem acompanha o canal sabe muito bem. É o governo da sombra. Ele existe sim, é um governo secreto de proporção mundial. Ele age por trás das cortinas. Se você é cético a esse respeito, tudo bem, meu amigo, não precisa fechar o vídeo por causa disso. Chame de interesse industrial sem escrúpulos, capitalismo selvagem, ou como queira chamar. O que é fato é que existe uma elite treinando os países de terceiro mundo. Eles exploram o máximo que podem, e é por isso que eles querem nos manter fracos, desinformados, porque assim fica mais fácil fazerem o que quiserem conosco. Os Estados Unidos e a maioria dos países desenvolvidos, eles dependem da exportação para alimentar e manter o luxo de seus habitantes. E para isso eles infiltram pessoas no governo dos países de terceiro mundo como o nosso. Essas pessoas parecem estar a favor do nosso povo, mas na verdade eles trabalham unicamente e exclusivamente para os interesses estrangeiros. Esses sim são os verdadeiros donos que financiam suas campanhas milionárias em épocas de eleição. Assim, esses mal políticos entregam todo o nosso tesouro a preço de banana. E nosso país não tem um mínimo de respeito diante de outras nações, que comparados a nós, em termos de tamanho e tesouros, não seria nem um estado em nosso país. São uns paisecos, como eu falo. Mas mesmo assim, esses anões armados, eles gritam e nos fazem baixar a cabeça. Muitas pessoas têm percebido esse plano maligno. E muitos militares acreditam que estamos muito próximos de uma intervenção militar. Esses militares que estão a favor do país, eles fazem uma denúncia contra o atual governo PT, e eles assinam embaixo. Aqui eu vou narrar agora a denúncia deles, com as palavras deles. Depois eu mostrarei as assinaturas. A qualquer momento os efeitos sobre a casena de overdose da covardia, da cumplicidade e da omissão que domina o comportamento de uma minoria de comandantes militares, lacaio dos comunistas, poderá acabar. E será pela relação coletiva dos contrários, provocando uma intervenção militar muito mais grave do que ocorreu em 1964, e colocará todos os corruptos genocidas diante de um tribunal de guerra, para assim responderem diante da sociedade por todos os milhões de cidadãos assassinados por desgovernos, traidores dos países e mentores da fraude e da abertura democrática. Os desgovernos do PT demonstram e continuam demonstrando sua incapacidade de ter a autocrítica necessária para perceber ou aceitar seus erros como os indicativos da péssima administração pública que tem excedido durante os últimos 12 anos, com o assistencialismo comprovado de votos, com a corrupção e o suborno de milhares de canalhas esclarecidos. Os donos do poder acham que tudo está dominado e que não tem mais que dar satisfações a ninguém, quando são criticados por suas atitudes, a não ser as costumeiras e as deslavadas mentiras, leviandades, falsidades e hipocrisias que não enganam a mais ninguém. As ameaças e ações punitivas contra militares da ativa e da reserva que estão se posicionando contra a destruição da FFAA e contra a comunização do país e sua degeneração social e econômica pelo projeto de poder do PT, gestado nas reuniões do Fórum de São Paulo. Eles estão perdendo o limite no mínimo do bom senso, depois de semearem durante os 3 últimos anos um inaceitável conflito de classes sociais. O desgoverno Dilma procura insistentemente demonstrar que não tem mais nada a perder, quando continuam perseguindo sistematicamente as FFAA em ações diretas contra os que colocam como críticos de um governo que está jogando o país na ladeira de se transformar em uma Cuba continental. Por outro lado, a sociedade vem sendo tratada como idiota, imbecil e palhaça do circo da corrupção que se instaurou no país durante a fraude da abertura democrática. As posturas da presidenta e seus lacraios significam interpretar que a calmaria da covardia e da omissão de alguns comandantes pode ser qualificativo de toda a caserna. Até quando esses canalhas traidores do país acham que o genocídio de milhares de pessoas inocentes como resultado do bilionário roubo de dinheiro público, a transformação do poder público em um covil de bandidos e de porcos comunistas, e o país em um paraíso de patifes, continuarão sendo aceitas por uma caserna. Por enquanto defensora da disciplina militar em relação aos atos de governos que estão destruindo o país, uma minoria de comandantes militares, lacaios de levantes comunistas, que está tomando conta do país, não será capaz de segurar uma revolta latente que já se instaurou nos ambientes dos quartéis, pois todos os militares e superiores imediatos estão sendo testemunha do assassinato de milhares de civis todos os anos, como consequência do roubo do dinheiro público. Todos esses também têm filhos e famílias que estão na fronteira de se tornarem lacaios de uma Cuba continental. O resultado será um conflito armado com as forças leais ao governo petistas e seus cúmplices, que, ao contrário do que pensam, serão mortalmente derrotados, pois as armas necessárias para combater os inimigos de nossa pátria aparecerão, e a revolta se fará perante uma guerra civil de absoluta responsabilidade do PT, que plantou durante décadas as sementes de um conflito civil-militar armado no país. Que o submundo do PT continue destruindo a FFAA e chamando os comandantes militares de comandantes de merda. O preço a pagar por tanto atrevimento comunista se aproxima de ser pago.
De qualquer forma, pela insistência de muitos, estamos ainda procurando acreditar que a traição militar ao país se situe apenas no ciclo de comandantes militares omissos, covardes e cúmplices, e não em um comportamento coletivo da caserna. Assina Pedro Luiz de Araújo Braga, general do Exército na reserva. Este é um alerta à nação brasileira, assinado por homens cuja existência foi marcada por servir à pátria, tendo como guia o seu juramento de por ela, se preciso for, dar a própria vida. São homens que representam o exército das gerações passadas e são os responsáveis pelos fundamentos em que se alicerça o exército do presente. Assina também abaixo os oficiais generais por ordem de antiguidade e demais militares civis por ordem de adesão. Oficiais generais. Por estas palavras você vê que a única coisa que impediu o exército de ter feito uma intervenção militar é simplesmente porque eles foram desarmados. Os senhores do mundo planejam muito bem o que eles vão fazer. A indignação que esses brasileiros, defensores da verdade, da lei, da ordem e bons costumes, a dor deles é a mesma que cada um de nós sente vendo uma passeata gay, ir na rua e enfiar um crucifixo na bunda. Ver uma passeata para Lúcifer, onde o que fizeram foi apenas xingar o Deus de uma outra religião. E tem um Deus que na hora que eles entrarem de cabeça realmente no satanismo, vai pedir nossos filhos como sacrifício. Vão começar a promover orgias e matanças para agradar esse Deus. E o pior de tudo é que toda essa safadeza é financiada com o nosso dinheiro, tão suado e sofrido, porque é o que ele pede. A Igreja Católica queimou muito dos livros mais antigos satânicos, mas ainda restam muitos, e a qualquer pesquisa você vai encontrar. Quanto mais antigo, mais demoníaco e mais sangrento. Por causa dessa libertinagem, vemos todos os dias nos nossos jornais pessoas serem mortas por bandidos, e quando pelo milagre essas pessoas são presas, elas são soltas em menos de 3 meses pelo nosso sistema. Uma lei feita por vagabundos mauricinhos de merda, que nunca bateram um prego em uma barra de sabão. Eles nunca sentiram na pele a violência de fato, apenas vê acontecer. Como pimenta na bunda dos outros é refresco, meu amigo, eles não estão nem aí. A cara de cada marginal quando vai preso demonstra bem o quão séria é nossa lei atualmente. Rapaz, eu sei que eu tô com sono, entendeu? Eu tô doido pra ir lá pro outro lado logo pra me dormir, entendeu? Entrar logo no meu tampão lá, tranquilo. Dormir, comer de graça. É, comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Ladrão é ladrão. É, e mané é mané. E foi ontem. Hoje já era. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta. Eu gosto dessa vida. Francisco, profissão ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Quando eu sair eu vou roubar de novo, é minha profissão, doido. Só tenho essa. Roubar e roubar e roubar. Com a pistola na mão, pessoa aí. 380. Ou a macaquinha. Eita, é massa demais, tu é doido. Roubar. Roubar. Só gosto de roubar. Rapaz, a mão dessa daqui já viu pegar aí enxada, rapaz, ó. Sou preto, mas não gosto de enxada, não. Se comprar uma foice, uma enxada, tu não quer não? Quero não. Compra mesmo. Até um 22 serve pra mim. Mas enxada? Agora, quando por um milagre de Deus, uma pessoa como nós, um simples cidadão, que está ali desarmado, consegue se defender dessa coja maldita desses bandidos safados, o que acontece? Rafael da Costa Barros, de 30 anos, não resistiu ao atropelamento. O corpo ficou debaixo do carro em um terreno baldio. Ele teria praticado 2 assaltos antes de morrer. Segundo testemunhas, a motorista do carro tinha sido assaltada ao sair do cabeleireiro no bairro Morada do Sol. Ela teve a bolsa roubada e seguiu o assaltante até este ponto, na rua 40 da Vila Uruguai. Aqui, o assaltante terminou perdendo o controle, derrubou a moto e saiu a pé pelo matagal. O carro veio logo atrás e não parou. Entrou no terreno e a cerca de 30 metros de distância terminou atropelando o suspeito. Nós somos informados de um assalto nas proximidades. As características a princípio estão batendo. Também tem uma bolsa, tanto no assalto anterior como nesse aqui. O corpo está sobre o veículo. Vamos tentar identificar tanto ele como a pessoa que atropelou. Moradores dizem que a motorista do carro era uma jovem e andava sozinha. Ela deixou o local em companhia da mãe. Ela estava desesperada, me abraçou e disse só isso, essas 2 palavras. Meu Deus, eu matei o desgraçado sem querer. Aí, pelo que eu entendi, ela passou por cima dele sem querer, entendeu? Foi sem intenção de matar ele. Ela estava nervosa, eu acho que ela soltou bem o volante. Aí um homem pegou a cachorrinha dela e deu para ela. A mãe dela chegou, abraçou ela e foram as 2 embora. A moto... Agora o que vai acontecer está muito claro. Ela vai ser investigada, vai ser absolvida com certeza. Mas vai ter que arranjar um advogado. Vai ter que ficar diante de um juiz com chances de ficar presa. Isso é fato. Por mais que digam ao contrário os que apoiam esses processos vergonhosos da nossa lei.
O que deveria ser feito aí, na minha humilde opinião? Tomava o depoimento da moça, juntava com o das testemunhas e fim de papo. Já tá comprovado que o cara tinha feito 2 assaltos. Está a prova do crime ali. Agora era só pegar essa brava brasileira, levar pra mídia em um dia de domingo, que com certeza vai interessar muito mais a população do que esses artistas ridículos que vemos todo domingo, versando abobrinha, ignorando 100% a realidade brasileira. Parece que vivem numa redoma, bando de idiotas imbecis. E o pior é que esse procedimento não acontece apenas com cidadãos comuns. Vejam esse exemplo do verdadeiro absurdo que é a nossa lei. Preste bem atenção nesse próximo caso. Vai deixar você ainda mais indignado. Se é que isso é possível, mas é. Aconteceu neste posto de gasolina. A polícia militar foi acionada porque 2 homens em atitude suspeita estavam dentro do posto. Logo que a polícia chegou, os 2 homens subiram em cima de uma moto e pegaram esta estrada que leva em direção à cidade de Rio Casca. Num determinado momento da fuga, o sargento da polícia militar viu que um dos suspeitos sacou de uma arma. Neste momento, o sargento efetuou 2 disparos. Um dos disparos pegou na perna de um deles. Logo em seguida, a polícia conseguiu fazer a prisão dos suspeitos e eles foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Foram ouvidos e liberados pela delegada de plantão. No dia seguinte, os mesmos suspeitos, acompanhados de mais 2 pessoas, voltaram ao posto de gasolina para tentar novamente efetuar o assalto. Contudo, a polícia militar mais uma vez conseguiu prender os suspeitos e eles foram novamente encaminhados para a delegacia de polícia civil e mais uma vez foram liberados. O sargento que efetuou os disparos contra os 2 suspeitos, este ficou detido durante um dia e agora vai responder pelo processo de lesão corporal. Todas essas informações constam no boletim de ocorrência. O sargento da PM, Luciano Rodrigues, teve a liberdade provisória concedida na tarde de ontem, 2 de dezembro, pelo juiz da 2ª Auditoria da Justiça Militar e irá responder ao processo em liberdade. No momento da abordagem, os suspeitos foram detidos com um revólver calibre 38, que segundo a polícia estava com numeração raspada, munições, um tablete pequeno de maconha, dinheiro e 2 celulares. A delegada, mesmo após ter configurado o flagrante por porte ilegal de arma, liberou os suspeitos. Eu fiz o flagrante, despachei através do sistema PCNet, que é da Polícia Civil, onde a gente aceita a ocorrência através de APFD, que foi o caso. Ele foi ouvido, as testemunhas também foram ouvidas, e como ele não tinha antecedentes e estava lesionado proveniente do tiro que ele havia sido vítima, no caso, então eu entendi por bem liberá-lo para que o caso fosse melhor apurado através de outras diligências. Eu sei que você deve estar xingando a delegada, mas infelizmente, amigo, a culpa não é dela. Ela é uma incompetente sim, mas a culpa pior é do sistema. Tudo que ela fez é uma questão de interpretar o Código Penal. Como ela explicou, está lá, não tem o que negar. Idiota é o cara que criou a lei dessa maneira. Esse sim é um imbecil. Continue vendo a matéria e fique ainda mais indignado. O policial ficou detido no quartel da Polícia Militar em São Pedro dos Ferros. De acordo com o sargento, o colega agiu no legítimo ato do exercício da profissão. Quando o policial militar se envolve em uma ocorrência de lesão corporal ou até mesmo homicídio, é feito o auto de prisão em flagrante desse policial militar em razão dos fatos. Quando é que um policial militar pode sacar uma arma? Sim, é a legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. São as atitudes, nós sabemos que são a única alternativa que se tem. Sobre a liberação no 2º dia dos 4 suspeitos, sendo um deles menor de idade, que estavam em veículo furtado, portando dinheiro, celulares e 2 rolos de seda utilizados para fumar maconha, a delegada justificou. Eles foram ouvidos e liberados. As providências legais que o caso requeria foram tomadas por mim, né? Ressaltando-se que a autoridade policial tem esse poder discricionário de decidir entre ratificar um flagrante, entre manter um conduzido, né, preso ou não. A PM simplesmente dá a voz de prisão em flagrante. Quem ratifica a prisão, quem confirma a prisão é o delegado, que é a autoridade policial. Este caso chegou à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem como presidente o deputado Sargento Rodrigues, do PDT.
A comissão vai realizar audiência pública, ainda sem data definida, para discutir a denúncia sobre o procedimento da delegada que os deputados consideraram inadequado. A delegada discorda. Não, eu não concordo e eu estou tranquila, pode ser investigada sim, eu vou ser chamada lá para ser ouvida e vou relatar os fatos, explicar direitinho como que foi feito a minha providência legal, que tem base na lei, não foi, eu tenho esse poder, né? Porque, conforme eu já havia dito, eu sou uma autoridade policial e detentora desse poder discricionário, desse poder decisório, de ratificar ou não a prisão que o PM traz até a presença do delegado. Parabéns por esse seu belo julgamento. Você até merecia um dos selos do nosso canal. Só não vou dar porque senão vão mandar me prender. Continuando o absurdo, veja que a lei apoia essas coisas terríveis. Está no nosso regulamento, está na nossa lei. Contra fatos não há argumento. Veja comigo. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês não têm uma arma para atacar. Vocês têm uma arma para se defender. É exatamente isso que a hipocrisia das pessoas levou ao nosso Brasil. Aquela coisa de politicamente correto. Você tem que dizer que gosta de uma coisa porque vão te criticar se você disser o contrário. Essa declaração dela mostra bem isso. O cara que inventou a arma de fogo fez no intuito de colocar o homem fraco igual ao homem forte. Dá o poder de matar a ambos. A arma não está na cintura de uma pessoa para defendê-la do adversário. Está para matá-lo, para machucá-lo seriamente. Se essa moça não sabe, o objeto que foi feito para a defesa se chama escudo, e não uma arma de fogo. O que tem que ser feito é acabar com essa hipocrisia e fazer leis de verdade, para que ambos os lados não cometam excesso. Esses dias eu estava vendo um americano falando, e o cara tinha um verdadeiro arsenal de arma de fogo em casa, ele era colecionador. Estranhamente ele não anda armado, e o cara perguntou, por que você não anda com nenhuma de suas armas, já que no estado que você anda aqui é permitido? O cara respondeu, porque eu tenho medo da minha reação em uma briga na rua. E aí, meu amigo, mostra bem o que eu tô falando. Ele tem medo porque lá tem prisão perpétua. Ele sabe muito bem que se abestalhar e tirar a vida de alguém. E aí um cara desses, ele sempre pensa no que vai falar. Ele vai medir bem as palavras dele, para não ofender ninguém, para que ele não tenha que tomar uma atitude dessas. E é isso que tá faltando no Brasil. Se tivéssemos leis mais rígidas, se os marginais vissem que realmente a coisa pega, com certeza não teríamos essa quantidade de crimes absurdos que temos aqui. O que eu vou dar aqui são esses artefatos de estourar pneu. Eu acho isso um absurdo. No GTA funciona muito bem. Um absurdo. Por quê? Porque se você coloca um artefato desse na estrada e a pessoa em alta velocidade, ela passa, estoura um pneu e capota e morre, ainda que ela tenha droga dentro do carro, a gente não tem pena de morte no Brasil. Então a gente não tem direito. Vontade, eu tô falando juridicamente, gente. Entendeu? Eu não tô falando se essa é a minha opinião, o que eu penso. Juridicamente é assim. A gente não tem esse direito. Juridicamente, a lei precisa urgentemente de reforma. É preciso queimar a maioria dessas leis e escrever tudo de novo. Acredito que dentro do sistema de eleição, escolhendo esse ou aquele candidato, nós nunca vamos ter isso. Por isso mesmo eu não apoio ninguém. Eu fico só pensando que se nós, que somos cidadãos comuns, ficamos indignados com essas leis ridículas, se põe agora no lugar de um militar, um policial que prende um marginal arriscando a sua vida. E depois, em menos de 24 horas, dá de cara com a desgraça na mesma esquina que o prendeu. Pense bem nisso. Como será que ele se sente? Muitas vezes, dependendo de onde ele mora, ele tem até que esconder dos vizinhos que é um militar, pois tem medo de ser alvejado por bandidos que moram próximo a ele. Me diga se isso é vida. Ser mal pago, mal equipado, maltratado pela população graças à mídia que mostra que todo militar é bandido. É gente ruim. Não presta. Já foi posta essa ideia na cabeça da maioria. Se ponha bem no lugar deles. Todos os filmes, séries, novelas fazem questão de mostrar o policial como uma pessoa corrupta. Nunca fazem um filme mostrando aquele policial honesto, que assistia quando criança Robocop, Gibão, o Inspector, e sonhava em um dia se tornar um policial, para assim proteger a população. E apesar de tudo, de toda a corrupção que existe, o cara ainda se mantém na linha, e morre a serviço da lei. Esses caras não merecem um filme. A mídia sempre faz questão de mostrar o pior lado do Brasil, e o mesmo faz com a polícia. Nós precisamos acabar com esse pensamento urgentemente. Você tem que pôr na sua cabeça se você acha ruim com a polícia. Imagine sem ela. Coloque bem isso na sua mente. Aqui fica a homenagem a todos aqueles que fazem a segurança da nossa população. Exército, polícia, bombeiro, todos os profissionais que sonhavam em ser como seus super-heróis do passado. E dedicaram as suas vidas a serem como eles.
Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. polícia persegue o pequeno avião que pousava com o carregamento. Os bandidos tentaram decolar quando viram os federais. A perseguição não parou. Observe que o vidro da frente da viatura ficou destruído pelo choque. Eu quero encerrar esse vídeo também com uma pergunta, e que ela fique aí para vocês debaterem educadamente nos comentários aí embaixo. Respondam também vocês aí do grupo do Zap, na nossa página do Face. A pergunta é a seguinte: para você, uma intervenção militar é a única maneira de salvar o Brasil? Ou o voto continua sendo a melhor opção? Eu quero saber o ponto de vista de vocês. Lembrando que toda opinião, por mais idiota que seja, portanto que não ofenda, será respeitada. E que fique aqui aos nossos irmãos do Exército que arriscam suas valorosas vidas todos os dias para protegerem o Brasil como podem. Saiba que nós aqui da família Encarando entendemos a luta de vocês, e vocês não estão sozinhos nessa. Peça a Deus que tudo se resolva na paz e não chegue ao ponto de ter que derramar sangue de nossos próprios irmãos. Este vídeo foi uma dica de Diego Santana, que recebe agora seu primeiro selo Pikachu de altíssima qualidade. Parabéns, meu bom, você vai concorrer final do ano a uma armadura do canal. E você que quer fazer parte da nossa família, se inscreva no canal, siga nossa página do Face e faça parte do grupo do Zap. Para isso basta mandar seu número para José Garibaldi aí nos comentários abaixo. Ou simplesmente vá no post desse vídeo lá no Face. Pode deixar seu número lá que a gente vê. Voltaremos novamente às 0 horas na madrugada de sábado para domingo pontualmente. Um abraço a todos e até lá. Sempre
Encarando o Sobrenatural.